só pode dizer quem é proficiente quem passou por um teste de uma autoridade internacional. Então deixa eu trazer um pouco de informação para você. O British Council, que é uma organização do Reino Unido que trabalha as relações do Reino Unido com países e organizações nos níveis do ensino da língua inglesa, arte, cultura e entretenimento. Ele avalia a população de alguns países para identificar a porcentagem dessa população que fala inglês, que se comunica em inglês, e a porcentagem que é fluente e ou proficiente. E ele fez esse exame aqui no Brasil há mais ou menos 20 anos atrás e se descobriu que apenas 3% da população brasileira se comunicava em inglês de maneira efetiva. Ok, 3% é uma parcela bem pequenininha. Mas sabe o que me chama mais a atenção? Há 2 anos atrás eles fizeram um novo levantamento aqui. E se descobriu que apenas 5% da população brasileira, 10 milhões de pessoas, se comunicam em algum nível de inglês. E que desses, só 1% é fluente. Pouca gente, não é? Por que será que depois de tanto tempo assim, a gente não aumentou o número de pessoas que são realmente fluentes no Brasil? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Ok, além disso, a gente tem que pensar numa outra coisa do British Council aqui. Quem é esse British Council? Por que ele avalia? Para você saber se você é proficiente, então, para você saber se você é proficiente, você tem que fazer um teste de uma organização internacional reconhecida. E são algumas organizações específicas. Não adianta você ir na escola da Dona Maria fazer um teste que ela aplica. Você tem que fazer um teste de uma autoridade. Então vamos aos dados que essa pesquisa do British Council revelou sobre o Brasil. Nós estamos em 41º lugar num grupo de 70 países, ou seja, nós estamos na metade final do número de pessoas que se comunicam em inglês ali naquela população. E outro dado que me chamou a atenção é quando eles avaliaram os currículos dos trabalhadores brasileiros. Eles descobriram que só 36% de quem coloca que é avançado ou fluente realmente é avançado ou fluente. Bob, e qual é a diferença do avançado para o fluente? O avançado é uma pessoa que já tem um grande domínio, já tem um grande conhecimento, mas ainda escorrega e ainda tem dificuldades, ou em algumas partes do vocabulário, ou em algumas estruturas da gramática, e ainda dá aquela enroscada. O fluente, ele flui, literalmente. Ele não tem esses percalços mais. Ele vai conversando, mesmo que ele não saiba, ele tem a estratégia para contornar aquilo que ele quer falar e tudo mais. Então, o avançado é um nível anterior. Lembra no vídeo que eu falei do SAF, Common European Framework? Pois é, essa tabela de referência de proficiência no idioma, ela diz que o avançado ele é o C1. Nós temos A1, A2, B1, B2, C1, C2. O avançado é o C1. E o fluente ele é o C2. Inclusive, nos testes internacionais de proficiência, existem testes diferentes e notas diferentes para quem é avançado de quem é fluente. E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Não é porque alguém termina um curso de inglês que ela é fluente. Não é porque alguém estudou 5, 7, 10 anos de inglês que ela é fluente. Isso quem avalia são essas instituições internacionais. Não é a gente acreditando nisso. Bem, eu quero falar um pouquinho de uma história que prova esse dado aqui do British Council. Como eu falei num outro vídeo, há alguns anos atrás, eu trabalhei para uma empresa de processos seletivos aqui de São Paulo para empresas multinacionais. E uma das coisas que a gente fazia é, nós avaliávamos os candidatos a alguns cargos ou a trainee de empresas multinacionais no quesito inglês. E uma das empresas, no caso a Coca-Cola, eles receberam 160 mil currículos de candidatos a trainee. Desses 160 mil, 2.900 mais ou menos colocaram que eram fluente, não é nem avançado, é acima, fluente. Nós fomos testar essas pessoas numa entrevista oral em inglês. E sabe o que aconteceu? Apenas 400 delas realmente eram fluentes. Tá percebendo como a gente está falando de um universo muito pequeno de pessoas que realmente são fluentes quando testadas e não quando acreditam? 400 de 2.900 é 15% mais ou menos, nem isso. Ou seja, você está em qual grupo?
Você está no grupo que sabe que não é fluente? Você está no grupo que acha que é fluente? Ou no grupo que tem certeza que é fluente?